Pessoal, então vamos dar continuidade aos exercícios de mol e massa molar para encerrar esse módulo, nessa aula. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é exercício de conversão de mol e massa. E no final da lista, a gente já vai começar a introduzir a ideia, que é o embrião lá do cálculo estequiométrico, né? Que é a ideia de relação de proporção, tá? Então, já entrando um pouquinho já no que vai na sequência no nosso assunto. Então, vamos para a questão 7. Ele fala lá. O ácido acetil salicílico, C9H8O4, é o princípio ativo de muitos medicamentos destinados à dor. Considere um comprimido de 500 miligramas contendo 36% em massa de ácido. Então, aqui eu tenho 3 informações importantes. A fórmula do ácido salicílico, tá? Espera aí, tem gente entrando aqui, calma aí. A fórmula do ácido acetil salicílico. Eu tenho um comprimido de 500 gramas que não é composto de ácido puro. Ele tem 36% em massa. Então, são 2 continhas, basicamente, né? Geralmente, essa questão aqui, né, na verdade, ela é uma questão discursiva, que eu tirei de um livro, mas esse tipo de questão, no vestibular, é super comum. Né? Se você já fez uma lista de vestibular, qualquer prova de vestibular, você sempre vai encontrar uma questãozinha de mol. Né? O Enem, a FUVEST, são donos de fazer esse tipo de coisa. A Unicamp, a Unesp, as provas da VUNESP, né? Sempre tem uma questãozinha dessa. Então, geralmente, a pergunta que vai no exercício é essa daqui, ó. O número de moléculas. Tá? Ou o número de moléculas, ou o número de mols. Né? Se você olhar para os 2 itens da questão, eles basicamente querem dizer a mesma coisa. Né? Isso aqui é mol e massa molar. A gente está terminando a parte de mol, Isa, para depois entrar na teoria de estequiometria. Tá? Na aula passada, a gente fez até aqui, ó. Tá? Beleza. Tá? A gente fez até as 6. Então, eu vou terminar a lista e a gente entra na teoria na sequência. Tá bom? Então, geralmente a pergunta está aqui, ó. Ou é quantidade de mol, ou é número de moléculas. Então, só que tem um processo para fazer isso, né? Primeira coisa que você faz é calcular a massa molar da molécula. Então, massa molar do ácido acetil. Eu não sei se alguém já fez a conta aí, tá? C9H8O4. O Enem gosta, por exemplo, de dar a massa pronta, né? Porque ele não costuma dar tabela periódica. Então, é 12 vezes 9. Deixa eu ver, acho que apareceu aqui. 180? Opa! Obrigado, Ni. Olha o tanto de tempo que a gente economiza. 180 gramas por mol. Tá. Beleza. Então, no item A, a massa de ácido acetil salicílico é 36% da massa total. Então, é 0,36 vezes os 500 miligramas. Tá? Vou deixar em miligrama mesmo, né? Depois a gente mexe com isso. Vezes 0,36 dá 180 miligramas. Providencial esse resultado, né? 180 miligramas. Tá? Não precisa fazer regrinha de 3 para tudo também, né? 36% do número é isso aqui. Tá? B de bola. A massa molar a gente já calculou, né? 180 gramas por mol. Tá? O item C, o número de mols. Aí eu vou usar a fórmula, tá, gente? Você pode fazer por regra de 3, né? 1 mol, você faria isso aqui, ó. 1 mol tem uma massa de 180 gramas. Quantos mols? São 180 miligramas. Aqui só toma cuidado com miligramas, tá? Ó. Você faz assim. Ou, se quiser economizar tempo, né? Ou número de mols é a massa dividido pela massa molar. Opa, aqui 110 é menos 3, né? Perdão. Dividido por 180 gramas. É a mesma conta. Né? Tá. Então, que dá 10 a menos 3.
10 a menos 3, presta atenção agora, ó. Mols de moléculas. O que isso significa, né? Lembra que a gente brincou muito na aula passada sobre a questão do pacote, né? Sobre a questão do pacote. Isso aqui é um pacote. Uma porção. Uma porção. Né? Então é como se você estivesse falando assim, quantas porções você tem? Eu tenho 10 a menos 3 porção. Né? 10 a menos 3 porção. Tá? Aí no item D. O número de moléculas. Bom, cada porção tem 600 sextilhões de moléculas. Então, o número de moléculas é igual a 10 a menos 3 daquilo que tem dentro do pacote. A gente vai usar o número 6, 10 a 23, né, arredondado, como de praxe, os vestibulares usam aqui. Então, o número de moléculas, 10 a menos 3 vezes 10 a 23, 10 a 20. Então, 6, 10 a 20 moléculas. Tá aqui. Beleza? Tranquilo, gente? Podem tirar print para a gente seguir em frente. Vamos que hoje eu tô bandida. Questão 8. Também uma questãozinha parecida com a anterior, né? Ele faz você fazer algumas continhas a mais. Tá? Geralmente, a pergunta que vem numa prova de múltipla escolha é o item C ou o item D, né? Que são os mais chatinhos. Tá? Então ele fala lá, ó. Ele fala do álcool etílico, C2H6O, o etanol. Fala que o veículo apresenta um consumo de 10 quilômetros para 1 litro de combustível. Uma grande sacada, e a gente vai usar muito isso, viu, gente, na parte de soluções, que eu sempre digo para os alunos, esse tipo de problema você tem que transformar tudo em proporção. Transforma tudo em regra de 3. Então, quando ele fala assim, ó, consumo 10 quilômetros por litro, transforma numa linha de regra de 3. Tá? A gente usa muito esse tipo de raciocínio com ΔH, né? Ah, tal combustível libera tantos quilojoules por mol. Nas soluções, né, quando você trabalha com concentração, você fala assim, ah, a concentração do NaCl é 1 mol por litro. Então, sempre que você perceber esse por, tananã, você transforma numa proporção. Tá? Aí ele percorreu 400 quilômetros. Tá bom. Quantos litros de combustível ele consumiu? Tranquilo. Então, para 400 quilômetros, volume V. Então, o volume V igual a 40 litros. Tá? Então, essa daqui pode ser a resposta já do item A. Beleza. Aí ele deu uma outra coisa que nós vamos transformar em regra de 3, que é a densidade. Ele deu a densidade, que é uma relação massa-volume, e no item B pergunta qual a massa de álcool queimada. Né? B. Então, ó, com a densidade, eu escrevo que 1 ml de combustível, que é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, tem uma massa de 0,8 G. Quiser fazer pela fórmula, também pode. Né? Densidade, massa por volume. Só tomar cuidado com o volume. Porque como o nosso volume é 40 litros, então eu vou escrever 40 mil ml. Isso vai dar uma massa M. Então, a massa M é igual a 32 10 a terceira gramas. 0,8 vezes 4, né? 32 quilos. Tá? Beleza? C. Quantas moléculas de álcool foram consumidas? Quer dizer, agora se o problema é calcular a quantidade de molécula, mol, a gente vai ter que usar a massa molar, né? Então, a massa molar do etanol, se não me engano, é 46 gramas por mol. Deixa eu lembrar aqui.
24 mais 16 dá 40, é isso mesmo, 46 gramas mol. Então, a gente pode fazer o item C e D meio que ao mesmo tempo. Quando você enxerga o que eu vou escrever aqui, ó. Essa massa de 46 gramas, ela é uma massa especial para o etanol. Por quê? Isso para o etanol, né? Ah, porque é a massa molar da... Então, mas essa massa molar ela é especial por quê? Porque você pode usá-la para dizer que ali você tem 1 mol de moléculas ou você pode dizer a mesma coisa em outras palavras. 6, 10 a 23 moléculas. Né? A massa molar ela conecta tanto o mol como a quantidade relativa a ele. Então sempre enxergue isso na tua frente. Você não precisa escrever isso. Olhou para um composto, imediatamente imagina a massa molar dele conectando as duas grandezas. Tá? E no caso dos gases, essa massa molar vai conectar com o volume molar, que é o tal do 22,4. A gente conversa sobre isso. Ok? Tudo bem. A massa dele é 32, 10 a terceira. Então aqui você chama, por exemplo, de X. E aqui você chama de Y. Certo? Então, para responder o item C, vamos para a pergunta do item C. Quantas moléculas de etanol são consumidas? Você vai fazer a regra de 3 aqui, ó. Para achar o número de moléculas. Tá? Para o item D, qual a quantidade de matéria consumida? Você vai fazer esta parte aqui, ó, da regra de 3. Tá? Beleza? Então, para o X, vamos calcular primeiro o Y, né? Y igual a... Deixa eu fazer essa conta aqui. 32 vezes 6 dividido por 46. 4,17. Se eu errar a conta, vocês me chamem aqui, tá? 4,17 vezes 10 elevado a 26. Tá? Já fiz a conta direto. Peguei 32 vezes 6 e dividi por 46. Tá? E trabalhei com a potência aqui. Moléculas. Tá. Agora, para achar o X, você faz o outro lado da conta. Né? Na verdade, o outro lado da conta é mais fácil. É 32 dividido por 46. Né? 32 dividido por 46. Que vai dar quebrado também. 0,69. 0,7. 0,7 vezes 10 elevado à terceira. Mols. Né? Quando você vai buscar o resultado em pacote. Ou 710 a quadrado. Ou 700 mols. Pode colocar o número aberto mesmo. Tá? Tranquilo? Então aqui está a resposta do item C, ó. E aqui está a resposta do item D. Tá? Beleza? Podem tirar print. Opa, perdão. O pessoal pede para tirar print e já muda a tela. Nove. A dose diária recomendada de cálcio para um adulto é de 1.000 miligramas. Então, 1.000 miligramas de cálcio por dia. Suponha que um certo suplemento nutricional à base de cascas de ostra seja de 100% de KCO3. Você vai tomar carbonato de cálcio. Se um adulto tomar diariamente 3 tabletes desse suplemento, de 500 miligramas cada, qual a porcentagem de cálcio
na quantidade recomendada que essa pessoa vai ingerir. Então, aqui temos uma questão que ela traz um conceito um pouco diferente. O cara vai ingerir carbonato de cálcio. Tá. Só que o organismo dele, você está ingerindo carbonato de cálcio por causa do cálcio. Esse é o nosso elemento importante. Os outros, eles vêm porque veio na substância junto, né? Não dá para você tomar só cálcio. Quando você fala, tô tomando um suplemento à base de cálcio. Não é cálcio puro. Você não está tomando o metal da família 2A. Você está tomando algum composto cuja formulação tem cálcio. Tá? Então, quando você ingere a substância inteira, uma parte dela é cálcio. Então, eu queria trazer da discussão um conceito que a gente nem falou na teoria, porque é um conceito tão pequenininho que não precisa de teoria para falar, que é o conceito de fórmula percentual. Fórmula percentual. Quando você olha para essa fórmula aqui, essa fórmula que você está olhando, ela se chama fórmula molecular. Ela mostra a quantidade de átomos que estão combinados. Só que vocês sabem que cada átomo tem uma massa. Então, imagina que eu tenha na minha mão aqui, ó, uma partícula de KCO3. Então, imagina que isso aqui é uma partícula de KCO3. Essa partícula de KCO3, ela tem uma massa, não tem? A pergunta é, dessa massa, quantos por cento eu tenho de cálcio? Quantos por cento eu tenho de carbono? Quantos por cento eu tenho de oxigênio? Então, quando você estabelece estas porcentagens, você tem uma outra fórmula, que é a fórmula percentual. Também ela é conhecida como fórmula centesimal. Como é que eu chego nesta fórmula? E aí vocês vão entender depois por que ela é importante. Bom, para você determinar a fórmula percentual, a primeira coisa que você vai fazer é descobrir quanto que pesa tudo isso aqui. Então, eu vou calcular a massa molar do KCO3. Tá. Então, é cálcio mais carbono mais oxigênio. Tá aqui. Tudo isso vai dar a massa molecular ou a massa molar, depende do que você está falando. Isso, 100. 100. 100. Perfeito. Eu vou colocar U, tá? Não vou nem mexer com mol ainda. Não vou nem mexer com mol ainda, nem com 100 gramas. O 100 U é a massa molecular do negócio. Agora, para pensar um pouquinho. Como é que eu cheguei nesses 100 U's? Eu peguei 40 do cálcio. Então, essa massa do cálcio, ela já corresponde a 40% da massa da molécula. Aí depois eu peguei 12, eu peguei 12 do carbono e peguei 48 de oxigênio para juntar e formar a massa. Então eu posso dizer que eu tenho 12% de carbono e 48% de oxigênio. Então a minha fórmula percentual seria Ca 40, C 12, O 48. Sacaram? Você não está mais preocupado quantos átomos tem na molécula. Você quer saber a porcentagem de massa de cada um deles lá. Então, qual a moral da história? De tudo que esse cara tomou, de tudo que ele tomou, 40% era cálcio. Então, vamos ver quanto que ele ingeriu, né? O cara fala que ele ingeriu 500 miligramas cada tablete, só que ele tomou 3 tabletes. Então, ó, a massa de KCO3 que ele ingeriu foi essa. Isso aqui foi ingerido. Então, eu vou dizer que isso aqui é 100%. Tá. Só que eu quero cálcio. Eu quero cálcio. Então, tá. Qual é a massa de cálcio que eu estou tomando aqui dentro? Se eu sei que 40% da massa é cálcio.
Percebe a lógica? Tá? Então fica 1.500, dá 600, eu acho que dá 3, 6, acho que é 600. É. Então a massa de cálcio é igual a 600 miligramas. Não, aqui não é massa molar, né, gente? Tô loucão. Desculpa aí. A massa do cálcio. Tá bom? Considerando que o cara tem que tomar 1.000 miligramas por dia e ele só tomou 600, então isso aqui corresponde a 60% da quantidade recomendada. (60% da quantidade recomendada. Tá? Bem carinha de vestibular, né? Só botar umas alternativas aqui que ele vira uma questão de vestibular mesmo. Inclusive tem uma questão parecida com essa já, de algum vestibular, do cálcio. Acho que tá, até na lista tem. Beleza? Podem tirar print, tá, gente? Questão 10. Essa questão, na verdade, tem umas 2 ou 3 parecidas aqui. Ela vai retomar uma coisa que a gente fez na aula, tá? Que é aquela coisa assim, eu me lembro quando eu fazia cursinho, que isso era uma coisa que me enrolava bastante. Demorou um tempo para eu conseguir entender isso rápido, assim, né? Tipo, agora entendi, perfeito, faço rapidão. Você tem aqui, por exemplo, ó, água. A água é uma substância, ok, formada por hidrogênio e oxigênio. Então, quando eu olho aqui, eu posso fazer várias perguntas. Por exemplo, quantas moléculas de água eu tenho? Posso perguntar. Mas eu também posso perguntar quantos átomos eu tenho. Quantos átomos eu tenho aqui dentro? Quantos átomos de hidrogênio eu tenho dentro da substância? E é exatamente o que está acontecendo aqui. Aqui ele fala o seguinte, ó. Considere uma amostra de glicose que contém 1,5, 10 a 22 carbonos. Então ele me deu a quantidade de carbonos. Aí ele pergunta, quantos hidrogênios tem que ter? Quantas glicoses tem lá dentro? Em mol, em quantidade de moléculas. E quanto pesa? Então veja, será que só me dando carbono eu consigo achar tudo isso? Sim, claro que sim. Porque o que eu sei? Para você construir uma glicose, você precisa de 6 carbonos, você precisa de o dobro de hidrogênios e precisa de a mesma quantidade de oxigênios que você tem de carbono. Então, você concorda comigo que o número de hidrogênios tem que ser o dobro do carbono lá dentro? Então, a resposta A, ela está morta, só de você olhar para a fórmula. Olha, se são 6 para 12, é 1 para 2. Então, se eu tenho lá dentro 1,5, 10 a 23 átomos de carbono, você obrigatoriamente tem que ter o dobro de hidrogênios. E ele não perguntou, mas a gente pode até colocar aqui o do oxigênio, né? Tá? 22, beleza. É verdade. Obrigado. Thank you. Aqui, 22 para os dois. Tá? Beleza. E para o oxigênio, a mesma coisa. 1,5, 10 a 22 de Oz. Tá? Beleza. Item B. Quantas glicoses tem lá dentro? Ora, bolas. Para cada glicose, eu gasto quantos carbonos? 6. Então, cada 6 carboninhos é uma glicose. 6 carbonos, uma glicose. 6 carbonos, uma glicose. 6 carbonos, uma glicose. Então, imagina quantas glicoses eu consigo fazer com esse monte de carbono aqui. Então, como é que eu resolvo isso numa conta? Para cada uma molécula de glicose,
eu gasto 6 átomos de carbono. Quantas moléculas de glicose eu consigo com esse monstrão aqui de carbonos, ó? 1,5, 10 a 22. Então, o X vai dar 15, 10 a 21, né? 15, 10 a 21 dividido por 6. 2,5, 10 a 21. Confere para mim. 2,5, 10 a 21 moléculas. Tá? Qual é o sonho? Assim, qual é a meta? Não sonho. Porque aí sonho parece que não vai acontecer, né? Qual é a sua meta? É fazer essa conta rápido de cabeça. Então, por exemplo, quando o cara te dá isso aqui, ó, ele te dá a fórmula e te dá a quantidade de átomos de um dos átomos, você consegue achar dos outros rapidão e, por consequência, achar as moléculas, tá? Então, é claro que tem a conta, que vai demorar um pouquinho, mas isso tem. O ideal é que isso seja natural para você. Você não fique pelejando muito para fazer essa conta, tá? Faz parte daquilo que eu falo, ó, você tem que sempre subir um degrau. Você tem que sair da aula melhor do que você entrou. Então, vocês precisam traçar essas metinhas. Olha, eu preciso sair daqui fazendo isso rápido. Pega qualquer molécula, me dá lá o número de moléculas, me dá o número de átomos, eu consigo achar tudo isso, tá? Item C. Aí o item C é consequência do B, né? Quantos mols eu tenho? Quantos mols eu tenho? Então, item C, perdão. Olha, para cada 1 mol de glicose, 1 mol de moléculas, eu tenho que ter lá dentro 600 sextilhões. Tá? Quantos mols eu terei para 2,5, 10 a 21? Tá? N igual 25, 10 a 20, 25, 10 a 20, 25 dividido por 6, 4,17, tá dando quebrado o meu aqui, tá? 4,17, 10 elevado a menos 21, a menos 2, perdão. Porque vai ficar o 10 a 21 dividido por 10 a 20. Ah, não, peraí. Aqui era 10 a 20. Vai dar 10 a menos 3 aqui, ó. Mols. Tá? Eu não estou perdendo muito tempo nas contas, tá, gente? Para que a gente ganhe mais tempo para discutir as coisas importantes. Então, vocês me perdoem se eu estou fazendo a conta aqui na calculadora, tá? E mesmo assim ainda erro as contas. Tá? E aí, no final das contas, qual a massa em gramas? Quer dizer, depois de ter achado o número de moléculas, achado o número de mols, vamos para a massa. Né? A massa, você pode achar pela formulinha, né? Número de mols é igual a massa sobre massa molar. Portanto, a massa é N vezes a massa molar. Eu não gosto muito de formulinha na química, mas essa fórmula é importante porque a gente vai usar ela lá na frente. Então já vamos acostumando com ela. A gente vai usar ela em 2 momentos, na aula de gases e na aula de soluções. Então é importante sempre usar aqui. Então a massa igual. Fica 4. Aí é o seguinte, ó. Esta massa molar aqui, ó, é 180 gramas por mol, tá? Se você fizer a conta ali, deixa eu colocar aqui, ó. 180 G por mol. Tá? Então fica 4,19 vezes 180. Dá 750 vezes 10 a menos 3. Que conta que eu fiz? Só para te explicar. Peguei o número de mols, que é esse aqui, ó, e multipliquei pela massa molar. Aqui, ó. Deu 750 10 a menos 3, ou seja, 750 miligramas, né? Porque esse 10 a menos 3 pode ser trocado por mili. Então fica 750 miligramas. Tá bom? Certo? Certinho? Se eu estiver indo muito rápido, vocês falam, tá?
É que eu confesso que eu começo a fazer os exercícios, eu fico meio empolgado, sabia? Me sinto um devorador de questões. Vou trocar aqui. Já foi. Questão 11. A questão 11, eu vou fazer um dos itens e depois vocês tentem fazer o outro vocês, tá? Eu acho que a ideia é que vocês pratiquem isso. Ela é bem parecida com a que a gente acabou de fazer. Só que na que a gente acabou de fazer, o que o cara fez? Ele deu um número de átomos e foi perguntando um monte de coisa. Aqui ele vai fazer diferente. Primeiro, ele fez um esqueminha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele pega uma quantidade de mols de alguma coisa e converte isso em massa e moléculas, tá? E depois ele pega a fórmula e quebra para os átomos, ó. Tá vendo? Então, eu quero que vocês notem algumas coisas no esquema, né? Quando você fala assim, isso é uma coisa onde eu falei que eu demorei para entender e internalizar. Quando eu ouvi o professor falar assim, ó, vê se você já se sentiu assim. Quando ele fala assim, em 1 mol de água, tem 2 mols de hidrogênio. Tem muitos alunos que falam, professor, mas como é que pode ter mais hidrogênio do que água se o hidrogênio está dentro da água? Quer dizer que tem mais átomo de hidrogênio do que molécula? É verdade, porque para você formar uma água, você precisa juntar quantos hidrogênios? 2. Então, se você quisesse produzir 6, 10 a 23 águas, você precisaria de 12, 10 a 23. Ó, 12, 10 a 23. Tá? Já com o oxigênio, a relação é de 1 para 1. Então, quer dizer, em 6, 10 a 23 águas, eu tenho que ter 6, 10 a 23 oxigênios. Para cada água, um oxigênio. Para cada água, um oxigênio. Ok? Esta proporção, ela é bem fácil de perceber pela fórmula, né? Ó. Quando você vê o 2 para 1, você já mata a proporção, ó. Que pode ser em mol, você pode falar em mol, com as duas, né? Ou com molécula. Agora, olha que coisa curiosa, a relação de massa. 1 mol de água pesa 18 gramas. Ok? Desses 18 gramas, apenas 2 gramas são de hidrogênio. Mesmo tendo mais hidrogênios, né? Na molécula. Por que a molécula tendo mais hidrogênios, a massa do hidrogênio é tão pequena comparada com a do O? Por causa da massa do átomo, né? O hidrogênio é um átomo muito levinho. Então, existem proporções em mol, certo? Existem proporções em partículas, e existem proporções em massa. Tá? Só uma outra coisa que eu acabei de ver, na verdade. Aqui não é molécula, tá? Aqui é átomo. Perdão, tá? Esse é do livro, tirei a foto do livro, tava errado. Isso aqui é átomo, tá? Então, aqui é molécula, tudo bem, tá? Molécula de água, aqui é átomo de hidrogênio, e aqui é átomo de oxigênio, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso com o ácido sulfúrico, que inclusive foi o que a gente usou na aula também. Então, eu vou pegar o item B, tá? Olha, eu tenho 0,5 mol de moléculas. Metade de 1 mol, né? Essa metade de 1 mol, ela pode ser representada por 3, 10 a 23 moléculas. Mas também pode representar metade da massa molar. Tá? O ácido sulfúrico, gente, a massa molar dele é 98 gramas por mol. Então, eu vou colocar aqui, ó. 98 gramas por mol. Então, quer dizer, meio mol tem a metade desse valor. Tem que ter metade desse valor. 49 gramas de ácido. Tá?
O ideal é que, mais uma vez, insistindo, que vocês façam essas contas de cabeça. Por quê? Porque o que você vai perceber com o tempo é que esse procedimento que a gente está fazendo aqui várias vezes, repetidamente, ele é o começo do problema do cálculo estequiométrico. Então, se você tá muito condicionado a fazer coisas muito simples com regras de 3, o que pode acontecer? Você pode demorar muito tempo nos exercícios. Então, bateu o olho, meio mol, já pega a massa molar, já pensa no valor. Por isso que é importante fazer muito exercício, para ficar com a cabeça rápida. Tá? Bom, agora vamos abrir. A fórmula é H2SO4. Então, existe uma proporção aqui de 2 para 1 para 4. Essa proporção é em átomo, não é? Ela é em átomos. E não em gramas. Você não pode falar que tem 2 gramas de hidrogênio, 1 grama de enxofre. Não. São 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 de Os. Até aqui, beleza. Só que eu tenho lá dentro meio mol de moléculas. Então, vamos abrir tudo. Primeiro, vamos para o enxofre. Para o enxofre não, para o hidrogênio, perdão. Vamos para o hidrogênio. Olha, vê se você concorda comigo. Se para formar uma molécula eu preciso de 2 hidrogênios, para formar meio mol de moléculas, você vai precisar do dobro de hidrogênios. Então, para o hidrogênio, eu posso dizer que eu tenho 1 mol de átomos lá dentro. Tem que ter o dobro de moléculas que você quer construir, né? Esse 1 mol de átomos pode ser escrito como tendo 6,10 a 23. E, por sua vez, pode ser dito que tem 2 gramas. A massa molar de hidrogênio é 2 gramas por mol. Então, olha que a gente pode concluir, né? Que dentro de 49 gramas de ácido, 2 gramas são só de hidrogênio. Tá? Você já pode até tirar uma porcentagem, se quiser aqui, né? Tá. Agora vamos fazer para o outro. Para o S, para o enxofre. Olha, para cada molécula tem que ter um enxofre. Para cada molécula tem que ter um enxofre. Então, para você formar meio mol de moléculas, você vai precisar de meio mol de enxofres. Esses meio mols de átomo podem ser escritos como tendo 3,10 a 23. Tudo bem? Quanto pesa meio mol de enxofre? Metade da massa molar do enxofre. Tá? Para quem não sabe ou não lembra, a massa molar do enxofre é 32 gramas por mol. Então, se eu tenho meio mol lá, eu tenho que ter 16. Enxofre. E por fim, o oxigênio. Por fim, o O. Tá. Para cada molécula tem que ter 4 Os, mano. 4 Os. Tá? É o átomo que você mais usa para formar molécula. Então, se você quer formar meio mol de molécula, você tem que ter 4 vezes isso de oxigênio. Dois mols. Que dá 12,10 a 23. Ou 1,2, 10 a 24. Como a massa molar do oxigênio é 16, e eu preciso de 2 mols, então eu vou precisar de 2 vezes 16 gramas. 32. Como é que a gente prova se essas contas estão certas? Como que a gente prova se essas contas estão certas? E tem uma conta que está errada aqui, né? Tem uma conta que está errada, minha, que eu acabei de descobrir. Aqui não é 2 gramas, ó, aqui é 1 grama.
Eu cometi um erro muito crasso aqui, né? Um erro que muita gente comete. Quando pensa no hidrogênio, pensa no H2, né? É. Agora que eu já vi aqui. Tem que dar... Então, como é que eu sei que as contas estão certas? Tem que dar a massa de 49 gramas aqui, ó. Se você somar tudo. Então, você tem 1 de hidrogênio, que eu já corrigi aqui a besteirinha. Aí você tem 16 de enxofre, mais 32 de oxigênio, dá os 49. E aí você tem, então, bom, beleza, a soma tem que dar os 49, tá tudo ok. Tá bom? Acho que vai pegando jeito, né? Vai fazendo vários, repetindo assim, aí... A gente percebe claramente aqui, quando o aluno tem dificuldade nesse assunto, a questão da matemática envolvida no processo, né? Lidar com proporção. Você tem 2 entraves aqui no assunto. A questão de fazer muita conta, né? E a compreensão da palavra mol, né? Eu sempre defendo a ideia de que, como a palavra mol ela é muito pequenininha, o aluno acaba perdendo a dimensão quando você usa a palavra mol, né? Daqui a pouco você está achando que mol realmente é uma coisa pequena. Bom, vamos para a próxima. Aí depois o item A vocês fazem, tá? Já pegou o jeito, né? Nem precisa também perder muito tempo, não. 12. Questão número 12. Os motores a diesel, ele vai falar do SO2. SO2, do CO, tá? Uma amostra de gases emitidos por um motor a diesel foi recolhida e observou-se que ela tinha 1 mol de anidrido sulfuroso, SO2, e meio mol de monóxido de carbono. Tá, então ele me deu 0,1 mol de SO2 e me deu meio mol de CO. Determine a massa em gramas do CO. Tá. Bom, item A. Massa molar do CO. 28 gramas, tá, moçada? Carbono 12, oxigênio 16. Até isso é importante você fazer na tua vida. Você vai fazer tantos exercícios de mol, de estequiometria, que algumas massas molares você passa a decorar. Enxofre, oxigênio, nitrogênio, carbono, sódio, magnésio, alumínio. Né? Ah, como é que você consegue decorar? Porque você faz muito exercício. Chega uma hora que você memoriza mesmo, tá? Se eu tenho 0,5 mol, é metade de 1 mol. Então é metade da massa. Então, ó, em meio mol a 14 gramas de CO2. De CO, perdão, né? CO. Tá aqui. Beleza? Item B. Quantos átomos de oxigênio estão presentes na amostra recolhida? Cuidado, porque ele quer todos os oxigênios. Os oxigênios que estão no SO2 e os oxigênios que estão no CO. Então vamos lá, olha só. No SO2, nós temos 2 oxigênios por molécula. 2 oxigênios por molécula. Então olha o que eu vou escrever aqui, ó. Vê se você compreende. Em 0,1 mol de SO2, nós temos que ter 0,2 mol de átomos de oxigênio. Oxigênio. Cada molécula, 2 oxigênios, mais outra molécula, 2 oxigênios, mais outra molécula, 2 oxigênios. Tá. Beleza. Agora eu vou fazer para o CO. O CO é mais fácil, por quê? Para cada molécula eu tenho só um oxigênio. Então eu escrevo assim, ó, em meio mol de SO2, de CO, perdão, tem que ter meio mol de oxigênios. Oxigênio. Portanto, se eu pegar todos os oxigênios que eu tenho ali dentro, os que estão no SO2, mais os que estão no CO,
você tem um número total de 0,7 mols de oxigênio. Eu poderia parar aqui se ele perguntasse quantos mols, né? Mas como ele perguntou quantos átomos de oxigênio nós temos, quer dizer, o número absoluto, né? Em vez de você porcionar, né? Porque eu sempre penso nisso. Quando você calcula em mol, é como se você estivesse pegando uma quantidade de coisas e porcionando, ó. Uma porção aqui, 1 mol, outra porção aqui, outro mol, outra porção aqui, outro mol, tá? Então você tem 0,7 porções. 0,7 porção. Tá? O que vai nos dar 4,2, 10 a 23. Seis e 7,42, Tô fazendo a conta aqui. Tá? Beleza. Vocês podem tirar print. Estima-se que uma usina termoelétrica que se pretende construir numa cidade próxima de Campinas, que funcionará à base de resíduos de petróleo, poderá lançar na atmosfera 250 toneladas de SO2. Olha a pergunta dele de novo, parecida com aquela do cálcio. Ele te deu uma amostra de uma substância química, 250 toneladas, aí 250 mil quilos, né? 250 toneladas de SO2. Só que aqui dentro não tem só, nos 250 toneladas, você tem uma massa que é de enxofre e tem uma massa que é de oxigênio. Então, sempre que você tiver esse tipo de pergunta, quantas toneladas de enxofre está lá dentro? Fórmula percentual. Fórmula percentual. Então, primeira coisa que eu vou fazer, descobrir a fórmula percentual. A técnica a gente já fez uma vez, eu vou repetir de novo. Ó, você pega primeiro e acha a massa da molécula inteira. Acha a massa da molécula inteira. Então, eu pego a massa do enxofre mais a massa dos oxigênios. O oxigênio pesa 16. Então, 2 vezes 16. Então, a massa dá 64. Não sei se vocês conseguem perceber de cabeça aqui, gente, que como os números estão bonitinhos, acho que dá para perceber. A massa de uma molécula é 64U, não é? Dentro desse 64U, isso aqui é enxofre. Isso aqui é oxigênio. 50% é de enxofre. E 50% é de oxigênio. Em termos de massa. Se você perguntar para mim assim, a proporção é 1:1 em massa? É. Em massa é. Então, olha que interessante, né? Se a proporção em massa é 1:1, significa que se eu quiser produzir 1 quilo dessa coisa, eu tenho que usar meio quilo de oxigênio e meio quilo de enxofre. Olha o cálculo estequiométrico acontecendo aqui. Percebem isso? Já é uma preparação. Quando você descobre a porcentagem de massa, você acaba de ganhar uma relação estequiométrica, uma receita de bolo. Olha, para cada 100 gramas de SO2, misture 50 gramas de enxofre com 50 gramas de oxigênio. Já na água era diferente a proporção. Na água era assim, a cada 18 gramas de água, eu tenho 2 de hidrogênio e 16. Então, essa proporçãozinha não é sempre 1:1. Vai depender das massas molares. Então, a gente matou, acho que matamos o item A, né? Quanto eu tenho de enxofre lá dentro? Então, a massa de enxofre é a metade de 250 toneladas. 125 toneladas. Porque os outros 125 toneladas são de oxigênio. Tá? Perdão. B de bola. Considerando que a densidade do enxofre é 2 kg por litro, qual é o volume que corresponde a essa massa de enxofre? É uma questão de densidade aqui, né? Então, ó, 2 kg de enxofre ocupam 1 litro de espaço. Lembrar que volume mede espaço, né?
Tá. Se 2 quilogramas de enxofre ocupam 1 litro de espaço, qual é o volume ocupado por 125 toneladas, que é o 10⁻³ quilos. Tá? Então, o volume dá 125 dividido por 2. 62,5 vezes 10⁻³ litros. 62,5 mil litros, né? Esse 1.000 litros eu posso chamar de metro cúbico, não posso? Isso aqui, ó. O metro cúbico são exatamente 1.000 litros, né? Então você pode falar que isso aqui é um volume, se quiser deixar em litro, porque a densidade foi dada em litro, né? 62,5 metros cúbicos de enxofre. Tá? Geralmente em exercícios eles gostam de fazer essas transformações de unidade e tal. Tá? Beleza. Questão 13, finalizada. Podem tirar print para a gente passar para a próxima. A 14 é só para a gente fechar aquilo que a gente já veio fazendo até aqui. Né? Eu escolhi uma molécula famosa. Isso aqui eu tirei da minha cabeça o exercício. Tá? E aí a gente vai representar essa molécula com as 3 fórmulas conhecidas. A fórmula estrutural, a fórmula empírica e a fórmula centesimal. Né? Eu falo 3 porque tem uma quarta que todo mundo conhece, que é a molecular. A gente vai fazer ela também. Né? Então, isoctano, 2,2,4-trimetilpentano. Vamos chacoalhar a cabeça aí para lembrar um pouquinho isso de orgânica. Olhando para esse composto, o que dá para dizer? Que ele é, de fato, um hidrocarboneto. Terminou em O, né? O nome dele. Dá para dizer também, por exemplo, vê se vocês concordam, que a cadeia é ramificada, né? É um alcano, boa, pelo nome, né? Aí já, então vou puxar a tua língua aqui, vai. Vamos lá, vou puxar a língua de vocês, ou puxar o dedo, né? Para você teclar. Todo alcano tem uma fórmula padrão, não tem? Né? O número de carbonos varia, o número de hidrogênios varia, mas os alcanos eles têm uma fórmula que a gente chama de geral. Vamos escrever ela aqui, vocês lembram? Como é que eu olho para uma fórmula de um alcano? Fórmula geral. Você tem um número de carbonos, por exemplo, esse cara vai ter um número de carbonos aí, né? E o número de hidrogênios tem uma relação com esse número de carbonos, né? Para N carbonos, eu tenho que ter na molécula 2N de hidrogênios mais 2 átomozinhos. Famoso CnH2n mais 2. Tá? Por que saber isso te ajuda? Por exemplo, para você conseguir saber a fórmula de um composto sem precisar desenhar ele. Aqui no exercício ele pediu para desenhar. Ele pediu, represente a sua fórmula estrutural. Mas muitas vezes eu não preciso desenhar. Por exemplo, você está num problema de cálculo estequiométrico, a última coisa que você vai pensar é em desenhar um composto. Você vai querer a fórmula para quê? Para achar a massa molar. Acabou. Vai lá, pega a fórmula, acha a massa molar e começa a fazer as contas. Então, qual que é a dica? Lembrar que cada composto orgânico tem uma fórmula geral. Isso a gente vai discutir na orgânica, tá? Só puxando a cabeça de vocês. Aí você vai no nome e tenta descobrir quantos carbonos tem. Porque a hora que você descobrir o carbono, acabou. Você acha o hidrogênio. Só toma cuidado para não cometer um erro que muito aluno comete. Tem muito aluno que olha para esse composto aí e enxerga no nome dele o prefixo pente. E aí fala assim, esse cara tem 5 carbonos. Só que você tem que tomar cuidado que ele tem ramificações. Né? Cada palavrinha chamada metil indica um carbono pendurado, não é? Ó? Então, se você olhar no nome, você tem pentano, bati aqui no fone, perdão. Você tem o pentano e você tem trimetil, ó, metil, metil e metil. Então, pentano com trimetil. Então, você tem que ter 8 carbonos no composto. 8 carbonos. Se você tem 8 carbonos, então a fórmula do composto ele é C8
e tem que ser 18 hidrogênios. Tá? Beleza? Agora, como ele pediu a fórmula estrutural, né? Vamos desenhar. Eu vou desenhar do jeito que vocês mais detestam. Bastãozinho. Sabe bastãozinho? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou desenhar a cadeia principal. Ó, um carbono, dois, três, diacho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cada pontinho desse aqui é um carbono. Ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Essa é a fórmula estrutural da cadeia principal. Aí os números 2, 2 e 4 indicam que em cada carbono, no carbono 2 e no carbono 4, nós temos os metis. Então, no carbono 2 eu tenho um metil, então é um bastãozinho para cima, e um outro metil, então outro bastãozinho para baixo. Tá? Que seriam os famosos CH3, né? CH3. Tá? Deixa eu só apagar isso aqui que ficou feio. Pronto. E no carbono 4 eu vou colocar um outro metil. Para virar trimetil, né? Ó. Trimetil. Olha lá. Tá bom? Isso é a fórmula estrutural. Fórmula empírica. Não sei se vocês lembram desse termo. Eu coloquei o termo mais chato. A fórmula empírica também é chamada de fórmula mínima. Mínima. O que a fórmula mínima me mostra? Ela te mostra a proporção entre os átomos. Proporção entre átomos. Entre os elementos, né? Vamos colocar entre os elementos. Tá? Muitas vezes, a fórmula mínima já é a fórmula molecular. Por exemplo, você pega o caso da água. Eu gosto sempre de citar o caso da água, que ela é mais famosa. A fórmula da água ela é H2O. Você pode pensar nela como sendo a fórmula da molécula, mas também pode pensar que existe uma proporção. Agora, no caso do nosso alcano, a molécula tem 8 e 18. 8 e 18 estão numa proporção de 4:9. É a menor proporção que você consegue obter ali, né? 4:9. Então, você, na hora de expressar a fórmula mínima, o que você faz? Você pensa, bom, qual que é a proporção que eu consigo fazer aqui menor inteira? 4:9? Então tá aqui, pronto, fórmula mínima. 4:9. Tá? A fórmula mínima, gente, muitas vezes ela mostra uma coisa que não existe, né? Não existe esse composto, C4H9. Tá? Ele é uma relação entre carbono e hidrogênio que tem no isoctano. Outros compostos vão ter essa relação também. Você pode ter outras substâncias que tenham uma fórmula mínima parecida, igual a essa, tá? Mas não quer dizer muita coisa, não. E a fórmula centesimal, a chata da fórmula centesimal. Gente, como é que você calcula a fórmula centesimal rápido? Você pega a massa molar, que vai ser 8 vezes 12, mais 18 vezes 1, e dá o valor, tá? Dá 340 e pouco, eu acho. Se não me falha a memória. Não, nada a ver. Mais 18. Dá 114. Fiquei louco. Vê se o de vocês também deu 114, hein? Na verdade é isso mesmo, como se estivesse simplificando a fórmula. É isso mesmo, tá perfeito. Tô olhando aqui agora que eu vi o chat. É perfeito. Tá? 114U. Aí o que você faz rapidão, né? Que a gente está tentando fazer várias vezes o exercício para tornar ele mecânico, pra você ficar rápido. Esse valor é o 100%, não é? Ó, da molécula. É a massa de 100% dela. Se você pegar a massa do carbono e fizer uma regra de 3, você acha a porcentagem. Ou na prática, o que você faz? Você pega esse valor aqui, ó, e divide pela massa. Você vai achar a porcentagem. Ó,
Se eu pegar 8 vezes 12, que dá 96, né? E dividir por 114, deu 0,84. Então, isso aqui corresponde a 84% da massa. Aproximadamente. Tá? Eu fiz um arredondamento bem grosseiro, tá? O mais correto seria 84,2. Mas como a gente está pegando só a ideia, né? Se eu tenho 84% de carbono, nesse caso é fácil descobrir o hidrogênio, que é o que falta para 100. É o que falta para 100. Tá? Que dá 16. 16%. Tá? Então você pega a massa molar, pega a massa de cada elemento e faz uma dividido pela outra. Você achou a porcentagem. Você vai achar sempre em vírgula, né? 0,60 e pouco, tá? Que seria 60 e poucos por cento, por aí afora. Certo? Capiche? Vamos para o próximo. Próxima questão. Podem printar a questão 14 aí. Considere que em 1 litro de água tenham sido adicionados 5,85 gramas de NaCl. Ele deu a massa molar já prontinha. Então, aqui é o momento em que você já começa a averiguar se você está legal na rapidez. Quando você olha para essa massa aqui, ó, 5,85 gramas de sal, você tem que enxergar aqui 0,1 mol. Por quê? Porque a massa molar é 58,5. Então você já imagina a regra de 3, né? 58,5 está para 1 mol. 5,85 está para X. Bom, 0,1 mol. E aí você já entra no número 6, 10 a 22 partículas. Partículas de NaCl, né? Tá aí. Isso tudo equivale a 5,85. Isso está em 1 litro, hein? Importante que isso está em 1 litro. Isso tudo está dentro de 1 litro de água. Tá. Item B, item A, perdão. Qual a quantidade de matéria em 0,25 litros? Então, qual a quantidade de matéria que tem em 250 ml? Quantidade de matérias, entenda-se, né? Número de mols. Então, olha, eu sei que em 1 litro de água estão dissolvidos 10 a menos 1 mol de NaCl. Pode colocar 10 a menos 1, 0,25 ou 0,1, né? Em 250 ml, você vai ter um N. Né? Então, o nosso N dá 0,25 é 2,5 10 a menos 1. Com 10 a menos 1, dá 2,5 10 a menos 2 mol de NaCl. Tá, beleza. Agora, essa pergunta B e a C, elas são um pouquinho diferentes, né? Quando ele pergunta qual a quantidade de matéria em 250 ml, ele está pensando no NaCl como um todo. Como um todo. Só que no item B ele pergunta quantos cátions tem. Quantos cátions tem em 400 ml? Então, eu queria voltar um pouquinho na linha aqui de cima e fazer uma pergunta para vocês. Ó, o cara colocou aqui dentro da água 5,85 de sal, que segundo as nossas contas, tem que ter 6, 10 a 22 NaCls. Só que para cada NaCl, eu preciso de um Na e de um Cl. É a junção de um sódio e um cloro que forma um NaCl. Então, se nós temos lá dentro
6, 10 a 23 duplas, porque o que a gente está tentando mostrar é isso. O que você tem lá dentro? 6 vezes 10 a 23 duplas de NaCl. Tá? Então, eu tenho que ter lá dentro 6, 10 a 23 de Na, íons de Na+, junto com 6, 10 a 22, perdão. Não é 23, é 22. Eu estou de novo cometendo o mesmo erro da outra questão. Aqui é 22. E aqui também. Só que isso em 1 litro, né? Em 1 litro. Quer dizer, a gente está desmembrando. E nesse caso, viu, gente, um comentário, faz bastante sentido a gente pensar nessa quebra de íon, né? Porque como está na água, está dissociado. Então, às vezes a gente fala assim na aula, né? A gente vai falar muito na aula de titulação. Olha, quando o sal dissocia, ele dissocia em 1 para 1. O que isso quer dizer, né? Dissociar em 1 para 1. Para cada partícula de sal que você põe na água, ele libera um cátion e um ânion. Isso no caso do NaCl, porque você pode ter outros sais, né? Beleza. Então, para responder o item B, eu faço isso, ó. B. Qual o número de cátions presentes em 400 mililitros? Bom, eu sei que em 1 litro eu tenho 6, 10 a 22 cátions, que é a partezinha positiva. Tá aqui, ó. Em 1 litro. Então, em 0,4 litros, N. N igual 6, 10 a 22 vezes 0,4 dá 2,4, né? 2,4, 10 elevado a 22, cátions. Cátions. Ok? Item C. Calcule o número total de íons. Agora não é mais cátion nem ânion, são os íons todos. Em 800 ml. Então vamos lá. Lá dentro da água eu tenho 6, 10 a 22 sódios mais 6, 10 a 22 cloros, porque eles estão quebrados ali, os íons. Então eu posso escrever que em 1 litro nós temos 12 vezes 10 a 22 íons ao todo. A soma de Na+ e com o Cl-. 12 vezes 10 a 22. Então, se eu tenho isso em 1 litro, em 0,8 litros, quantos que eu vou ter? Né? Vou ter N íons. 12 vezes 0,8 dá 9,6, eu acho. Acho que é 9,6. Tá? Então, N igual a 9,6, 10 a 22 íons. Só conferir essa conta porque eu tô cabreiro. Se bem que vocês não falaram nada, né? Então tá certo. Tá aí. Fechou? Tá aí a questão número 15. Só que esse procedimento que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer, que nem eu falei para vocês, na aula de soluções, na aula de titulações e também na aula de propriedade coligativa. A gente vai usar muito essa coisa dos íons se dissolverem, se dissociarem. Eu vou ter que calcular em qual solução vai ter mais íon dissolvido. Então, eu vou ter que fazer esse tipo de processo também, tá bom? Beleza, gente? Bom, para a gente encerrar a parte de exercícios de mol, a última questãozinha. A última questão, que é a questão número 16, tá? Calcule, essa questão ela é estranha, assim, quando você lê a primeira vez, você fala, peraí, como assim? O que ele está pedindo direito? Não dá para... Né? Ele quer a massa de uma molécula de água. Só que ele quer que você escreva em gramas. Por que eu estou falando só que ele quer que você escreva em gramas? Porque, geralmente, quando você vai calcular a massa de uma molécula, você expressa ela em U. Então, eu faço assim, por exemplo, ó. A massa da molécula da água
eu escrevo 18. Só que eu posso escrever U, só que eu posso escrever gramas. O 18, no fundo, ele para a água, né? Ele acaba tendo dois significados. Quando você põe 18U, você está dizendo que a massa é de uma molécula. Quando você usa 18 atrelado ao grama, você não está falando da massa de uma molécula, você está falando da massa de um pacote de moléculas. Tudo bem? Qual é o problema do exercício? Ele quer que você diga quanto pesa uma molécula, mas ele quer que você pese ela em gramas. Que você meça a massa dela em gramas. Então eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Eu vou dizer assim, ó. 18 gramas de água contém 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é 1 mol. Se eu pegar 600 estilhões de moléculas de água, uma porção de 1 mol, ela tem 18 gramas. Tá bom? Qual é a massa de uma molécula? Qual é a massa de uma molécula? Quando você resolver esta conta, você vai isolar o M, né? Então fica 18 sobre 6, 10 a 23. Então, 18 gramas de água divide pelo número de moléculas que aquilo representa, que é o 6 vezes 10 a 23, você vai ter exatamente a massa de uma molécula, por molécula, né? Nesse sentido, a massa por molécula. Então, a massa é 18 por 6, né? 3, 10 a menos 23, isso em gramas. Gramas. Se quiser passar para quilograma, fica mais feio ainda o número, né? 6, 10 a menos 26. Quer dizer, isso vai mostrando que para uma balança medir a massa de uma molécula, ela precisaria ter uma precisão de 23 casas depois da vírgula. É impossível você ter um aparelho de balança que meça uma coisa com essa precisão. Eu até mostrei para vocês na aula que as balanças mais precisas, né, que nós temos que a gente chama de analíticas, elas têm precisões de 10 a menos 6 gramas, que já é uma coisa monstruosa, né? Tá? Ok. Dúvidas? Bem tranquilo, né, esse assunto. O que dá mais trabalho são as continhas. Beleza, então. Sunny days caress our skin.